Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. No início dos anos 90 foi inaugurado o Aeroporto Internacional de Denver, a capital do estado do Colorado, nos Estados Unidos. De lá para cá, curiosamente, incontáveis teorias sobre esse lugar passaram a circular, principalmente na internet. Desde bunkers subterrâneos escondidos abaixo de onde as pessoas trafegam, até a presença de seres extraterrestres que passeiam por lá de vez em quando, esse lugar carrega consigo as teorias da conspiração mais extraordinárias que você pode imaginar. Mas a pergunta que fica é, por quê? Por que justo ali? Pensando nesse questionamento, você vai acompanhar hoje a história por trás do Aeroporto Internacional de Denver e também entender um pouco do porquê esse lugar carregar tantos mistérios e atrair tanta atenção, principalmente de teóricos da conspiração. Fique ligado, não saia daí. Muito bem, vamos voltar ao início, a construção desse local. Assim, podemos ter uma ideia de onde começam as diversas teorias que para alguns são uma pura maluquice, mas para outros são a realidade, e tudo o que as separa do fato concreto é o tempo. O projeto começou em 1989 e teve alguns percalços durante o seu andamento. A previsão era que ficasse pronto muito antes, mas só teve sua construção finalizada no ano de 1994, extrapolando o orçamento esperado em mais de 2 bilhões de dólares. O aeroporto só conseguiu ser inaugurado em 28 de fevereiro de 1995, estando localizado a cerca de 40 quilômetros do centro de Denver. Esse fato é um dos primeiros que chama a atenção dos teóricos. Afinal de contas, por que construir um aeroporto que já era visado como importantíssimo tão longe do centro da cidade? A questão é que esse local foi escolhido para evitar ruídos e transtornos dentro da cidade. E também já era previsto que existissem novas instalações. Então, realizar a construção numa área isolada era fundamental para o futuro do projeto, para que ele pudesse se expandir sem prejudicar nenhuma outra construção. O tamanho dessa construção é impressionante, são cerca de 130 quilômetros quadrados de área. Para você ter uma ideia, isso significa que essa construção é 2 vezes maior do que a área da ilha de Manhattan, um dos principais burgos que formam a cidade de Nova York. Por causa disso, é possível que esse aeroporto seja maior até mesmo do que a sua própria cidade. E justamente por isso, ele pode ser considerado um dos maiores e mais impressionantes aeroportos dos Estados Unidos. Além do exterior da construção, que já chama muita atenção pelo seu visual interessante, feito de fibra de vidro, simulando picos de montanhas, o interior também é muito marcante, pois é recheado de diversas obras de arte. A primeira obra a ser encomendada para o aeroporto, por exemplo, foi a escultura Mustang, um cavalo feito de fibra de vidro azul que mede quase 10 metros de altura. Essa e muitas outras obras fazem parte do cenário que levanta enormes teorias bizarras e assustadoras. Para muitas pessoas, as diversas obras de arte que ali existem não fazem sentido algum e tratam de temas estranhos, parecendo até mesmo desconexas com o ambiente. Talvez isso seja até mesmo algo premeditado para surfar na onda das teorias extraordinárias que circulam no local. Um dos primeiros pontos a serem notados pelos americanos logo ainda na construção foi a semelhança que a estrutura das pistas de pouso, vistas de cima, tinham como símbolo de um certo regime alemão que causou caos durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, isso é plena especulação e não tem nenhuma prova que existe algo por trás dessa suposta semelhança. Ainda sobre o cavalo azul Mustang, tem gente que diz que durante a sua construção, uma parte da escultura se separou da peça maior e despencou sobre o seu criador, matando. O especialista em sobrevivencialismo Robert Vicino, que também é CEO da empresa Vivos, que providencia bunkers de sobrevivência para casos de desastres, disse que existe uma instalação subterrânea extremamente complexa debaixo do aeroporto. E ela supostamente está pronta para abrigar a elite econômica num possível apocalipse. Segundo Robert,
há muitas migalhas de pão que levam à probabilidade muito elevada de que exista um enorme bunker subterrâneo do governo por baixo do aeroporto de Denver. Sabemos que o aeroporto ultrapassou o orçamento em 2 bilhões de dólares e tem dimensões superlativas em relação a outros aeroportos. Ele tem o dobro do tamanho de Manhattan. Também não era realmente necessário, pois já havia um aeroporto mais próximo do centro. E isso é verdade. Antes da construção do Aeroporto Internacional de Denver, realmente existia um outro aeroporto, muito menor, na mesma cidade. E na época, não existia demanda real por essa construção, que teve um orçamento bilionário que extrapolou muito a margem inicial. Um outro ponto que sempre chama a atenção de teóricos da conspiração é um símbolo presente na placa de inauguração do aeroporto, que pode ser ligado à maçonaria. Muita gente diz que isso tudo, inclusive o orçamento gigantesco, está relacionado à existência de supostos prédios subterrâneos, e o orçamento supostamente foi direcionado para essa construção. Segundo a revista Monet, o CEO da Vivos disse o seguinte: durante a construção foi dito que a razão pela qual o orçamento foi excedido foi porque os edifícios foram enterrados, incluindo um sistema de bagagem que aparentemente nunca funcionou. Ninguém em sã consciência gasta bilhões em um prédio subterrâneo só para depois encobri-lo e alegar que não funciona ou que foi construído no local errado. É muito suspeito que o Google Earth tenha uma lacuna nas imagens aproximadas do aeroporto de Denver de junho de 93 até setembro de 99. No entanto, eles fornecem visualizações de áreas maiores, confirmando assim que possuem as imagens de satélite, mas não as fornecerão em maior resolução de close-up. Para muita gente, o que explica a existência desse complexo subterrâneo é a existência de uma rede ferroviária que liga o Aeroporto Internacional de Denver com a capital do país, Washington, através de um trem de altíssima velocidade. Bem pensado. Segundo Robert Vettino, sua empresa possui informações privilegiadas vindas de funcionários de dentro do aeroporto, que foram sendo coletadas através dos anos. Essas ligações supostamente renderam a ele acesso a informações de que não existe apenas um bunker ou uma linha ferroviária debaixo do aeroporto, mas existe, na verdade, todo um complexo que pode ser equiparado a uma verdadeira cidade. As teorias não param por aí. Eles vão seguindo mais e mais e, sabendo muito bem disso, a gerência do aeroporto decidiu, ao longo dos anos, abraçar essa mística que surgiu em torno da construção. Uma jogada de marketing interessante. Em 2020, o aeroporto passou por uma série de reformas e a gerência decidiu anunciar as obras para os transeuntes através de pôsteres repletos de símbolos misteriosos, ilustrações de ETs e trocadilhos com as teorias mais famosas. O Estadão reuniu alguns desses pôsteres na época. Vamos conferir? Novas concessões ou novas conspirações? Dizia um deles. Em um outro tinha a imagem de um alienígena e o seguinte escrito: sim, o aeroporto tem alguns segredos. Desde a sua abertura em 1993, há rumores e teorias sem fim. Dizem que há túneis subterrâneos que levam a uma reunião secreta para a elite mundial. Nosso cavalo azul é amaldiçoado. Alguns acreditam que estamos conectados à nova ordem mundial, à maçonaria, e que somos a casa de reptilianos. Saiba a verdade em denfiles.com. Esse site, na verdade, levava a uma página que mostrava em detalhes o planejamento dessa obra em questão. Nós estamos criando o melhor aeroporto do mundo? Ou estamos nos preparando para o fim do mundo? Essa é mais uma das frases que foram evoluindo e tomando a risada das pessoas que passavam por ali e também dos internautas. É uma jogada muito inteligente. A grande realidade, na verdade, é que nenhuma dessas teorias tem uma base sólida para existir. O formato suspeito do aeroporto, visto de cima, já teve o seu design desmentido. Não se trata de nenhuma referência a nenhum grupo ou partido, e sim a um simples, ordinário catavento. A grande questão é que tudo isso, na verdade, é benéfico para o aeroporto. Memes e teorias tendem a somente incentivar com que as pessoas queiram visitá-lo. É como se já tivesse virado um local turístico, e isso é alimentado pelo próprio marketing inteligente do aeroporto, que só tem a ganhar com tudo isso. O
que você achou dessa matéria, o que você acha com todas essas teorias, algo que beira o genial, né? Se não for verdade. Sentiu vontade de visitá-lo em algum momento? Deixe os seus comentários, nós gostaríamos muito de saber a sua opinião. O que achou do tema? Nós vamos nos despedindo, agradecendo a sua companhia sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.